Vamos a início ao culto dessa noite, denominado culto de virada de ano. Louvamos ao Senhor mais uma ano sincera, nós estamos mais uma vez na presença do Senhor. Momentos de reflexão, né? Quantas coisas vivemos durante o ano que se passou, quantas foram as lutas, quantas foram as batalhas, quantas perdas, quantas vitórias, quantas alegrias, mas em tudo o Senhor nos sustentou e nós estamos aqui para honrar, glorificar e adorar esse Deus que é maravilhoso, que já está aqui presente nessa noite. Amém? Então eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento de reflexão. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por mais um ano que está se findando e o Senhor nos permite, né, estar aqui. Eu gostaria que o pastor fizesse essa oração de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor. Soberano Deus, amado querido Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos pela beleza da tua santidade. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede, sendo esse o último dia deste ano, que o Senhor nos dá a graça de podermos estar na tua casa, para reunirmos todos juntos, ó Deus, levarmos os nossos pensamentos a ti, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é a fonte gloriosa de vida, para que nós possamos, ó Deus, cada dia mais te buscar e fazer aquilo que agrada aos teus santos olhos. Ó Deus, derrame a tua unção de ousadia sobre cada um de nós, sobre o ministério de louvor dessa igreja. Ó Deus, por cada um, ó Deus, que tem se dedicado para ver esse trabalho cada dia crescendo para a tua honra e tua glória. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença santa aqui neste lugar. Obrigado pela liberdade que nós temos de ter o teu Espírito Santo repousando sobre cada vida que presente. Ó Deus, estamos prontos, ó Deus, para fazer a diferença nesta cidade por onde nós passamos. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 116. Pode falar para nós, Bela, por favor. Bernardo, né? Salmo 116. Eu lerei os versículos ímpares, a igreja lerá os versículos pares. Salmo de número 116. Salmo de número 116. Amém? Amém. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os filhos, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque do Senhor livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés à queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentiroso. Orarei ao Senhor por todos os benefícios que me dei. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor revela sobre o céu, sou teu servo, filho da tua serva.
dir-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Agarrei os ossos do Senhor, que eu possa fazer na presença de todo o meu povo. Todos. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém. Que
E é por isso que nós estamos aqui encerrando mais um ano na presença do Senhor.
Você pode adorar o Senhor por isso. Fique à vontade, meu querido. Você está aqui para cultuar o nosso Deus e Deus já se faz presente aqui. Não deixe que nada desvie a sua atenção do que você veio fazer aqui. Você veio aqui cultuar o Senhor, portanto, cumpra com o seu propósito, com o propósito do seu coração. Amém? Amém, irmãos. Agora, nesse nível, eu gostaria que você feche seus olhos por um momento. Queria dizer que você total liberdade aqui para o Espírito Santo te usar. Queria dizer que nós estamos na casa do Pai. Amém? Queria que nesse momento você deixasse um momentinho para refletir sobre o seu ano, para agradecer por todas as vezes que você caiu, mas ainda assim Ele te amou. Por todas as vezes que você estava no lamaçal do pecado, mas Ele te tirou, sabe por quê? Porque Ele te ama. Então feche seus olhos, chamando você secreto com seu Pai. Ele é seu Pai, Ele te ama. Cante assim comigo. De braços abertos
continuar louvando ao Senhor? Amém? Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Amém? Adore ao Senhor, querido. Ouça a voz do Senhor neste lugar, nessa noite. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés.
Vamos louvar o Senhor com mais lindo? Para sempre. Amém? Louvado seja o nome de nosso Deus. Hoje é dia de ceia do Senhor. Relembrar a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário tem que trazer esperança aos nossos corações, porque Jesus morreu para nos salvar. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado, ele Oh
sabe que para muitos é somente mais um ano que passa, que está passando, e mais um ano que vai chegar logo daqui a pouco. Mas para nós, como povo de Deus, louvor é gratidão pelas vitórias recebidas. Eu sei que lutas nós enfrentamos, e a palavra de Deus nos ensina que não há vitórias sem luta. Então nós louvamos a Deus por isso. Na verdade, quantas pessoas que têm perecido, quantas pessoas ainda não encontraram esse Deus, quantas oportunidades foram dadas a cada um de nós, quantas oportunidades que muitas pessoas desperdiçaram e não aproveitaram, né? Nós louvamos a Deus porque em meio a tudo isso, quando o Senhor estendeu as suas mãos para nós nos seguramos nele. E se hoje estamos salvos é porque o Senhor, Ele deu a sua vida por nós. E é por isso, queridos, não há limite de idade, basta ter compreensão, na verdade, porque entendemos que esse é o propósito do Senhor. Mesmo quando alguém está aprisionado, amarrado ao pecado, e de repente todas as oportunidades se esgotam, e de repente dá uma impressão que não tem mais o que fazer. Mas a palavra de Deus nos ensina que muitas vezes aquilo que nós achamos que é o fim, é o preço da vitória que o Senhor tem dado a nós, né? Então nessa noite nós vamos ouvir um testemunho que é alguém. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Não é para a exaltação de nenhum dos nossos irmãos, mas para a honra e glória e louvor do nome do nosso Deus. Já passar aqui, e você pode estar atento a ouvir e ver o quanto Deus realmente é bom, né? Então nós louvamos a Deus por isso. Vamos assistir esse vídeo bem rapidinho, um testemunho que realmente Deus, Ele salva o homem, Ele liberta o homem do mais terrível pecado, mesmo quando não há, de repente, aparentemente, as oportunidades se esgotaram. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e poder, é aquele que nos dá realmente o direito de nos tornarmos nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o Senhor me tirando dessa situação,
E que pode me dar a salvação é somente o Senhor. Ali, eu estava ouvindo uma rádio e ferramentas para que eu mesmo abrisse a minha própria conta para ser sepultado aqui. Mas o Senhor, ele não permitiu. Aí, a partir desse momento, eu vim a conhecer o poder de Deus, que é grande. E quantos avisos de Deus que tinha me dado, o Senhor já tinha me dado vários avisos, e eu ignorava. A partir desse momento, que o inimigo conseguiu me arrastar para essa emboscada, que eu caminho do Senhor, ele me salvou, ele me resgatou daquele lugar sombrio ali. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou liberto dos vícios, através do meu Deus. Eu tenho a minha família que me ama e eu amo a minha família. Também tenho uma família amada, que é essa família Batista Betel, onde me acolheu com todo o coração. E eu peço a Deus que eu dê passo os passos de cada um dos irmãos, membros dessa igreja, nosso pastor, a sua família, e peço a Deus que continue derramando a misericórdia dessa igreja, que várias vidas são resgatadas através dessa igreja, Senhor. Porque o que eu passei, eu não desejo que ninguém mais passe. Isso, meu irmão, eu estou aqui para agradecer a Deus, agradecer o primeiro, o nosso Deus, que é grande e poderoso, e agradecer aos irmãos que me acolheram aqui, que me acolhem aqui, me deu a mão na hora que mais necessitava e continuou passando a mão estendida para mim em todo momento. Então eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer aos irmãos. E hoje eu posso dizer que eu sou uma novidade de Cristo. Eu e a minha esposa encontramos a felicidade através do nosso Senhor Jesus Cristo, através da Igreja Batista Betel. Por isso, meus irmãos, estou aqui para agradecer e para dizer para todos que hoje não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Amigo mais chegado que o irmão. Nós louvamos a Deus porque até aqui o Senhor tem abençoado essa família, esse homem que muitos ignoravam e até achavam que não tinha jeito. Mas Deus, Ele mostra o quanto é precioso uma vida. Ele está aqui dando testemunho para que nós possamos saber que precisamos acolher todos aqueles que vêm até nós, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pela vida do irmão Antônio, né? Há uns tempos atrás era somente o Tozinho, mas hoje não, hoje ele é o irmão Antônio. Na verdade, Jesus é aquele que muda até mesmo o nosso próprio nome, como tem mudado o nome de muitos, e mudou o nome desse irmão, que tem sido aquele parceirão. Ela está dirigindo o culto, tá, irmãos? Desde sexta-feira, nos cultos de oração, tem sido uma bênção. E se você quiser ouvir mais, você pode vir, e você vai ter essa oportunidade de ouvir em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos por mais este momento que nós temos visto e ouvido, porque a prova do teu amor é a vida do irmão Antônio, da sua esposa, ó Deus e Pai, que se tornaram nova criatura, ao relatar que não são eles mais quem vivem, mas Cristo vive na vida deles e na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela transformação da sua vida. Transforme, Senhor, outras vidas que estão carentes também da tua salvação, pois nós oramos e consagramos essa vida, a sua família, a Igreja Batista Betel, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pois bem, queridos, eu queria fazer uma pergunta bem rápida para você. Eu sei que esse ano de 2025 foi um ano de muitas lutas, muitas provas, né?
Quando a gente olha para trás e vê, certamente, se formos certamente derramar as nossas mágoas por muitas coisas que aconteceram na nossa vida, que nós nem esperávamos que iria acontecer conosco ou em meio à nossa família, certamente ficamos a pensar, para que lado nós devemos olhar, ou de que forma nós vamos viver daqui para frente. Como nós falamos, para muitos é só um ano que se passou, e uma expectativa de sempre aguardar um novo ano, e continuarmos muitas vezes fazendo as mesmas coisas. Eu convido você a olhar para cima, a olhar para o alto, a olhar para o Senhor nosso Deus. Sabe, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, serei breve na palavra, no versículo 12 ao versículo 17. Hebreus capítulo 33, do versículo 12 ao versículo 17. Se você encontrar sua Bíblia aí na sua Bíblia, você pode ter como referência, mas você pode ler ali também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os números pares e os irmãos vão ter a oportunidade de ler os números ímpares, tá bom? Vamos nos colocar de pé para nós fazermos essa leitura, que diz assim a palavra de Deus. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que haja graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Dize, pois, virá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então dizes: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações nessa noite através da tua palavra, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, da autoridade que é concedida a nós, ó Deus, possa falar através de nós e por nós. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Queridos, é muito fácil nós pararmos para pensar de um lugar para que nós possamos ir, fazer uma viagem, pensar a respeito de uma responsabilidade para fazer essa viagem. Deus, Ele convoca o seu povo, que há mais de 400 anos a ausência estava de ouvir a voz de Deus, e eles estavam aprisionados, escravos, lá no Egito. E Deus visita o seu povo, e com promessa, Ele mostra o caminho e fala da cidade ou do lugar aonde eles haveriam de estar a partir do momento que eles saíssem da escravidão do Egito. E quando Deus ele convoca a Moisés para que pudesse levar o povo a essa cidade, a este lugar chamado Canaã, certamente pesou sobre os ombros de Moisés uma grande responsabilidade. Não é simplesmente pelo fato de sair em grupo ou em uma caravana e ir a um lugar, mas saber que a presença
presença de Deus se fazer no meio do seu povo, para que eles pudessem ter uma caminhada segura, para que eles pudessem ter conquista pelo caminho por onde eles haviam de passar. Eu não sei quantos anos você tem, ou o tempo que você tem passado, ou de que forma você tem vivido, mas o certo é que nós que somos chamados filhos de Deus, que nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, temos sempre em nosso coração uma grande expectativa. Deus fala e nós ouvimos, nós falamos e Deus nos atende, não porque somos perfeitos, porque o nosso Deus ele é perfeito e nos ama de uma forma tão grande que Ele nos dá realmente esse direito de sermos contemplados pela bênção ao qual Ele tem programado para nós vivermos aqui neste mundo. Como nós falamos, este ano foi um ano de muitas dificuldades, muitas lutas, mas foi um tempo de muitos desafios, ao qual, quando nós olhamos para as vitórias que nós, em particular, recebemos, começamos a pensar a respeito daquele que é o nosso futuro, ou o que vai acontecer conosco daqui para frente, e temos um ano de muitas lutas que haveremos de enfrentar, por certo, mas o fato é, se Deus não estiver presente no meio do seu povo, dificilmente nós encontraremos o caminho para a nossa vitória. É necessário de que nós abramos os nossos olhos e buscamos o Senhor em oração, por saber que este Deus é aquele que enriquece a nossa vida e nos dá esse direito de nos tornarmos nova criatura. Quando eu olho assim e falo para olhar para o alto, certamente a gente fala para Moisés e vê realmente um desejo no coração, realmente de uma grande responsabilidade, porque diante de um povo que murmurava tanto pelo caminho, embora tinha comida com fartura, tinha água que foi dada pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas mesmo assim havia muitas reclamações. Quando nós olhamos para este tempo da Igreja Batista Betel, aqui em Ouro Verde, Minas, certamente quantas vitórias, se nós formos contar uma a uma, certamente nós passaremos o nosso tempo e não alcançaremos o tempo necessário para contá-las todas. Mas o fato é que somos desafiados a permanecermos fiéis ao nosso Deus, assim como Moisés olhando e disse: porventura achaste graças em mim, ou simplesmente desse povo? Deus, Ele não desamparou o seu povo, mas pela dureza do coração do seu próprio povo, a ausência de Deus se foi notória no meio do seu povo. Queridos, nós como povo de Deus aqui nessa cidade, na trajetória que nós vivemos como testemunho vivo, santo e poderoso, dado por Deus, não podemos vacilar, mas precisamos a cada momento olhar na direção do Senhor, assim como Moisés o fez. E ao desafiar, ele disse: se o Senhor não estiver presente, eu não irei. Mas o Senhor se posiciona de uma forma a mostrar para cada um de nós os valores dessa vida. Muitos têm perdido a sua vida, como até mesmo o irmão Antônio dá o seu testemunho, perdendo a sua vida por coisas tão banais, no mundo da droga, no mundo da bebida, no mundo que de repente pode até mostrar algum ato de felicidade, se assim podemos dizer, mas perdendo o seu tempo, perdendo a sua saúde, perdendo a sua vida e não ganhando nada, ou até mesmo não tendo direito dessa salvação. Quando Deus coloca o seu povo e promete uma terra para Canaã que manaria leite e mel, com grande fartura, e a nós outros Ele prometeu os céus que Ele já preparou para nós, para que nós possamos um dia gozar para sempre da glória, do esplendor da glória de Deus sobre aqueles que confessam o Senhor como Salvador da sua vida. Lá no livro de Isaías 62:12 diz: e chamar-se-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamado, procurar a cidade não desamparada. O Senhor é aquele que, dentro do contexto ao qual nós podemos olhar, que Ele é aquele que olha para nós e diz: olha, a cidade que nós temos preparado para vocês é algo muito maravilhoso, que nós podemos imaginar e até mesmo pensar com os nossos olhos espirituais.
espirituais. Por tudo aquilo que nós paramos para pensar e meditar, não é suficiente para descobrirmos quão valioso é o lugar que o Senhor tem preparado para que nós possamos estar na eternidade gerada por Ele. Então, queridos, precisamos aproveitar este tempo, porque a graça superior de Deus se manifesta claramente, não só porque fomos salvos, mas porque fomos buscados por Ele. Certamente Deus providenciou para o povo de Israel uma terra que mandaria leite e mel, uma terra com grande fartura, para que pudesse ser um povo totalmente separado para a adoração a Deus. E quando nós olhamos e vemos que mesmo assim, com toda a promessa dada por Deus, o povo se rebela, se distancia e continua na prática de ter as promessas dadas pelo Senhor, mas não era suficiente para que se pudesse tornar uma grande nação. Deus queria um povo totalmente consagrado a Ele, um povo que fizesse adoração a Deus com alegria em seus corações. Hoje, aqui na Igreja Batista Betel, quando nós olhamos para esses jovens e aqueles que são jovens também, um pouco mais maduros, mas que estão aqui glorificando a Deus e levando essa igreja a um entusiasmo de louvor e adoração a Deus, nós falamos o seguinte: o quanto Deus é fiel. Quando nós clamamos e pedimos para que o Senhor traga pessoas que possam desfrutar dessa alegria do coração de Deus, para que sejamos um povo separado e totalmente separado, como o irmão acabou de dizer no seu testemunho, como nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma escuridão ou imundice pode nos esconder. Fomos encontrados e trazidos de volta. O Senhor, na sua consciência, Ele olhou e viu a nossa necessidade. Se o Filho do Deus Altíssimo não tivesse vindo a este mundo para dar a sua vida por nós, certamente nós não teríamos nenhum valor, ou talvez não saberíamos nem o que fazer da nossa própria vida. Mas o sangue precioso de Cristo Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, pela graça, pela multigraça do Senhor que foi exposta a nós, certamente nós nos apeguemos a ela com grande diligência de salvação, e não podemos abrir mão de maneira nenhuma daquilo que o Senhor tem dado a nós. Como povo de Deus, precisamos abrir os nossos olhos, porque há muito para conquistar, há muitos que ainda precisam de ser alcançados, e tem que ser por você, meu irmão, tem que ser por cada um de nós, darmos o nosso testemunho fiel e colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque as mãos do Senhor estão estendidas em nosso favor, e nós precisamos de ir ao encontro do Senhor, porque sem a presença dele, certamente muitas derrotas do povo haverá de acontecer na vida do seu povo. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, certamente o Senhor é aquele que derramará as vitórias sobre nós. Às vezes nós pensamos e começamos a nos preocupar com a situação do governo que está sobre nós, sobre tudo aquilo que tem acontecido. Muitas vezes, com arrogância, as pessoas tentam tirar de nós aquilo que o Senhor construiu e deu a nós como família, para que o homem, que não tem nada a ver com os nossos filhos, venha cuidar dos nossos filhos. Mas o Senhor, pela bênção dele, Ele quer que nós abramos o nosso coração e temos o direito de abençoar os nossos filhos e ensinar os nossos filhos para que eles também possam ser homens suficientes, mulheres que tenham responsabilidade para viver neste ano de 2026 com grande alegria e com grande abastança dado pela palavra de Deus. É isso que Moisés estava mostrando para o seu povo ali naquele momento. Ao começar a dialogar com o próprio Deus, certamente ele mostra com o seu conhecimento dado por Deus, porque não foi ele que se apresentou a Deus para lutar pelo povo, mas foi o próprio Deus que foi ao encontro de Moisés para que ele pudesse certamente ser aquele homem que haveria de libertar o povo de Deus da escravidão que ele estava vivendo no Egito. E Moisés disse ao Senhor: eis que
que tu me dizes, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. O que você pensa? O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem achado graça aos seus olhos, amém? Como você está vivendo? Tudo aquilo que você tem feito, certamente o Senhor tem achado graça aos seus olhos. Aquilo que você tende a fazer. É bom que nós paremos para pensar nessa última hora que está faltando para chegar no ano de 2026, que é um presente dado por Deus, mas que nós possamos estar com os nossos corações abertos e sempre olhando para o Senhor, sem perder a nossa referência, porque a nossa referência é o Senhor. E Ele disse aqui, outras pessoas, até mesmo quando Moisés disse, sou pesado de língua, tenho dificuldade para falar, certamente aquilo não era para ele, mas Deus capacita aquele que ele chama. E certamente quando Moisés se coloca naquela posição ali de um grande líder, ele diz, não, tem aqueles que vão falar com você, tem Arão, tem Hur, tem Hur, tem outros mais, tem Caleb, tem tantos outros que vai estar com você, sem contar que tem Josué, aquele que será o seu parceiro por onde você passar. Queridos, nós precisamos dessa parceria. Igreja de Cristo, te espere, não deixe passar o tempo. Quando nós vamos começar no próximo domingo agora, uma lição muito maravilhosa que fala mais que a lei. Nós vamos conhecer mais a palavra de Deus. Somos desafiados para estudarmos a palavra de Deus, para entendermos um pouco mais da palavra de Deus. Não fique em casa, no momento no qual você pode se apresentar a Deus para ser o seu testemunho ser valioso diante do Senhor. Deus quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer te dar saúde, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria. Mas para isso é preciso de que nós nos apresentamos no Senhor, cada dia. Quantos irmãos, quantas filhas, né? O irmão Antônio tem apenas 2 anos que ele está nessa caminhada, mas quantos outros que já foram alcançados, que já estão preparando-se para também e já estão nessa caminhada e querem essa confirmação para continuar no propósito de Deus. A igreja de Cristo precisa continuar trabalhando, apresentando esse louvor tão bonito e comprometido com a palavra a cada dia. Queridos, que esse ano que irá iniciar daqui a poucos minutos seja um momento de dedicação da sua vida ao Senhor. Não perca tempo, olhe para o alto, olhe para o Senhor Jesus. Não deixe Ele passar por algo e você está passando por aflições. A palavra de Deus diz que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, tendo certeza que Ele cuida de cada um de nós. Quantas orações foram feitas aqui? Quantos pedidos de oração foram apresentados ao Senhor ao decorrer deste momento de culto, na verdade, que nós prestamos ao Senhor? Irmã Levi, a irmã, os irmãos, a irmã Evânia, a irmã Marcela, né? Clamaram a Deus pela vida da sua irmã, que estava passando por uma situação difícil, mas hoje ela está aqui para junto conosco glorificar ao nome do nosso Deus. A importância e os valores que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Não tem medo que vai acontecer amanhã, não. Sabe por quê? Porque Deus está presente na sua vida, meu irmão. E aproveite este momento para desfrutar essa bênção que o Senhor tem te dado em nome de Jesus. Assim como Ele foi com Moisés. Embora Moisés não pisou na terra da promessa, pela dureza também do coração do povo, e levou revolta ao seu próprio coração. A distância ele pôde contemplar, mas o povo entrou ali e se encostou naquela terra. E você, como está a sua vida? O que você tem preparado? Você está pronto? Se Jesus voltar essa noite, você está pronto para herdar o reino dos céus? O que está faltando? É necessário que abramos o nosso coração. É necessário que coloquemos as nossas vidas diante do Senhor para apresentarmos a Ele com muito louvor e muita adoração. Não perca o seu tempo, mas coloque a sua vida diante do Senhor, para que essa graça maravilhosa possa levá-lo a tocar aos céus, porque Jesus está de lá. Nós
suas mãos estendidas, para que nós possamos levar a nossa vida a estarmos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que as bênçãos e a paz do Senhor estejam no coração de cada um de vocês. Você que nos visita nessa noite, que está aqui, Deus ama muito a você também. Se tivesse pessoas que estão querendo nos visitar, você gostaria de ficar de pé agora para que a nossa igreja ficasse conhecendo? Você que nos visita, por gentileza, fique de pé neste momento. Por gentileza, pode ficar de pé para nós. Aí, né? São nossos irmãos, nossos amigos que estão aqui. Obrigado, querido. Obrigado. Eu sei que tem outras pessoas também. Pode ficar de pé, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua vida também. Mas vamos pedir a nossa igreja agora, para que nós vamos ficar de pé e vamos falar uma palavra bem bonita para aquelas pessoas que estão nos visitando essa noite. Vamos lá? Sois servidos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, suplicamos as tuas bênçãos, ó Deus e Pai, que vem do alto, que o toque das tuas mãos esteja presente na vida de cada um daqueles que estão nos visitar, e de cada um dos nossos irmãos que aqui estão, sejam agraciados pelos cuidados do Senhor a cada dia. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos da tua salvação. Obrigado por este ano que está a se findar, ó Deus e Pai. Que um novo ano possa surgir e nós possamos desfrutar do teu amor e da tua paz. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Podem se sentar. Queridos, o Senhor Jesus, Ele em seu coração, na noite que Ele foi traído, Ele já tinha tomado uma decisão muito forte e muito graciosa. Ele desejou no seu coração participar da ceia, daquele momento da Páscoa, juntamente com os seus discípulos. Era uma festa típica, como até os dias de hoje, o judeu, eles comemoram a festa da Páscoa. E todas as nações, todos os povos, desciam até Jerusalém para ali poder oferecer o seu sacrifício ao Senhor. Os sacerdotes, eles recebiam todas as ofertas e oferendas que eles levavam, direcionando simplesmente ao seu Deus. Mas Jesus, quando aquilo ali, mostrando para eles que aquela noite que ele foi traído, que ele haveria de ser traído e entregue para ser preso, para ser morto, ele se coloca diante dos discípulos e os convida para aquele momento, aquela ceia. Foi preparado ali da mesa, e ali onde eles estavam, tudo preparado, Jesus se sentou à mesa para participar com os seus discípulos daquele momento tão memorável ao qual ele haveria de passar. E foi a última ceia ao qual o Senhor Jesus estava passando com ele. Era a última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um lugar, lá estarás tudo preparado. Nessa noite também nós estamos aqui, porque a palavra de Deus diz que nós devemos participar da ceia do Senhor, comendo do pão e bebendo do cálice que simboliza o sangue de Jesus. E ele disse: fazendo isso até que ele venha. E todas as vezes que comeres e beberes deste pão, certamente anunciarei a morte de Jesus até que ele venha. Porque o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele deu a sua vida por nós. E todos nós sabemos disso. E temos essa certeza. E louvamos a Deus porque podemos participar deste momento. E nessa noite, no horário diferente, quero convidar os nossos diáconos para que venham à frente, que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, quando nós olhamos e vemos diante deste momento tão interessante e importante, que nós vemos que Jesus chamou os seus discípulos para que pudesse participar. E nessa noite nós temos aqui os nossos diáconos e tudo já está preparado: pão,
grande banquete ao qual foi ofertado pelo Senhor, para que possamos memorizar que Ele veio. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, mostrando tudo isso e vendo o quanto seria importante mostrar para a igreja de Corinto aquele valor da ceia. Ele convidou os seus ali para que pudessem participar daquele momento, mostrar o valor e disse: olha, toda vez que comer desse pão, beber desse cálice, estão anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. E nessa noite nós estamos aqui no último dia do ano, aproveitando este momento para cear, para participarmos deste momento. E você pode perguntar: pastor, quem é que deve participar da ceia? Certamente aqueles que um dia confessaram o Senhor como seu Salvador e se apresentaram diante do Senhor como uma nova criatura e falaram: hoje eu desci as águas e fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Hoje eu posso participar. O desejo do nosso coração é que todos poderiam participar. Mesmo que você seja membro de uma outra igreja evangélica, nós queremos te convidar também para que você esteja participando deste momento conosco, porque seria certamente deselegante se nós aqui viéssemos ignorar a sua presença ou aquilo que o Espírito Santo de Deus está a fazer por nós. Certamente, querido, é um momento da igreja de Cristo de poder participar deste momento de forma de gratidão pelo sacrifício do Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui tem os nossos diáconos e nós vamos ouvir uma canção. E quando nós ouvimos essa canção, eles vão passar com o pão e o cálice. E você vai pegar os dois elementos. Depois nós vamos agradecer pelo primeiro elemento, que é o pão, que simboliza o corpo de Jesus, que foi pendurado por nós lá na cruz do Calvário. E logo em seguida nós vamos, depois de agradecer, nós vamos comer do pão. E depois, semelhantemente, nós vamos tomar e oferecer também ao Senhor em forma de gratidão e louvor pelo sangue precioso de Cristo Jesus que foi derramado por nós. Depois de dar graças, nós vamos participar do segundo elemento. E eu queria convidar você, meu irmão, que está presente conosco aqui nessa noite, todos os membros da nossa igreja, e também aqueles que são membros de uma outra igreja evangélica, que está conosco aqui. E tem no seu coração e admira a nossa e está de acordo com a nossa doutrina bíblica, você também está convidado a participar conosco em nome de Jesus. Nós vamos ouvir essa canção e gostaria que aqueles que forem participar, por gentileza, ficar de pé para que possa receber o pão e o cálice em nome de Jesus. Até morrer, eu vou
Cristo veio me buscar e com Ele lutar uma partida. Uma mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deus. Receber o cálice, o pão, e amém? Somente irmãos. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão aqui, deu graças, mostrou para os discípulos as dificuldades que certamente eles encontrariam, mas era um momento que eles deveriam entender que era uma vitória garantida pelo Senhor, porque nem tudo foi em vão, como nós cantamos, até por uma coroa trocada. Então, aqui com Jesus, a vergonha na cruz, quero sempre levar e sofrer, sabendo que a nossa vitória, ela vem em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, diz: pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, ele partiu e disse: esse é o meu povo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Nós vamos dar graça pelo pão, que simboliza o corpo de Jesus que foi pendurado por nós lá na cruz do Calvário. Para essa oração, eu vou pedir ao irmão Ivan que esteja orando aí, irmão, agradecendo a Deus pelo pão. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Deus, Senhor, pela graça e a misericórdia que o Senhor tem nos sustentado no decorrer desses 12 meses, meu Senhor, do ano 2025, e até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem cuidado de nós, da sua igreja, cada um dos seus servos. Ó Senhor, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor vertido na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e que a tua graça é suficiente para nós, meu Senhor, e nós estamos aqui. E nós nos derramamos diante da tua presença, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Deus, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos, Pai, por estarmos na tua casa, no final deste ano, podendo ceiar em comunhão com a tua igreja, com a nossa casa, com a nossa família, com os teus servos, Deus Senhor. E em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor fique conosco para tudo sempre. Amém. Amém. Comamos todos em memória de Jesus. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, proclamai a morte do Senhor, até que ele venha. E um fato interessante, que esse Cordeiro de Deus, ele veio para uma aliança completa. Naquele tempo, a aliança era uma aliança
mas Jesus foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado. Amém, queridos? Amém. O próprio João Batista, ao relatar sobre isso, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Nele somente nós podemos encontrar a salvação. Eu quero dizer para você, meu amigo, que está nessa noite, se você gostaria também de participar de um momento assim conosco, você pode depois no final do culto nos procurar um membro da igreja, para que você também possa dizer: eu tenho tomado essa decisão. Gostaria muito também de estar em comunhão com os nossos irmãos. Ao comum com sua mãe, os irmãos vivam em comunhão. E essa é a comunhão que é o qual o Senhor tem nos dado. Eu gostaria, toda vez que eu participo deste momento, juntamente com os nossos irmãos, no meu coração o desejo é que todos nós pudéssemos ou deveríamos participar juntos. Mas comprometo-se com o Senhor, dando testemunho dessa verdade. E o Senhor dos céus é aquele que vai dar o tempo para que você também possa participar conosco. Vamos dar graças pelo cálice que simboliza o sangue de Jesus que foi vertido por nós. Nosso irmão Hamilton vai dar, agradecendo ao Senhor pelo cálice. Logo em seguida nós vamos beber todos juntos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, o teu sangue, ó Pai, derramado na cruz, Pai. Nós sabemos, Deus, que sem aquele sacrifício do Senhor na cruz, não seria possível, Deus, estarmos aqui. Te agradecemos, Deus, por esse ano que se finda, Senhor. Obrigado. E até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. Continue, Deus, nos abençoando nesse ano que se inicia, Pai. Que o Senhor possa entrar com suas providências, Pai, na vida de cada um aqui presente, Deus. Assim seja. Te pedimos, Deus, a tua misericórdia, as tuas primícias, Pai, os teus ensinamentos, Pai. Continua, Deus, conosco nesse ano, Pai. Segura, Deus, em nossas mãos, Deus, e sejamos guiados somente por ti, Pai. Assim seja. A cada dia, Senhor. Essa oração que eu te faço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Então vamos todos em memória de Jesus. Poder sentar, queridos. Quero convidar o Ministério do Louvor. Vamos colocar de pé? Vamos continuar louvando ao Senhor? Pra me envergonhar, mas não vai.
quer estar comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, é sério, faz grandes crimes, é o mesmo que nada no alto, não temas, sou contigo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz o bem, muitas fontes em meio ao deserto, haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra envergonhar, mas porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aperta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, recebe as grandes crimes, é o mesmo que nada do mal, não temas, sou contigo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz o bem, muitas fontes em meio ao deserto, nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Gostaria de, antes de nós Entrarmos no nosso momento de oração, dizer uma coisa para os irmãos. Nós temos na nossa igreja umas irmãs que são expertas naquilo que prepara uma alimentação para a igreja. No ano passado nós até colocamos, chamamos de Ministério Gourmet, né? Eu quero dizer para esse Ministério Gourmet, estou achando que elas até se ausentaram aqui dentro da igreja, né? Foram lá para fora. Mas depois nós vamos preparar uma lembrancinha para darmos para elas também. São pessoas que por trás dos bastidores fazem uma alimentação muito saborosa. São pessoas que dedicam também o seu tempo para o Senhor. Nas suas orações, ore por eles também, porque é importante nós orarmos por aqueles que estão sempre à disposição para fazer a vontade do Senhor. Não é verdade? Então eu gostaria que os irmãos estivessem pensando
seus joelhos. Momento de agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Pela essa graça tão maravilhosa, como nós cantamos, Ele é o leão da tribo de Judá e reina para sempre. Amém, queridos? Precisamos valorizar tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós. Nós temos uma ferramenta preciosa, que é a palavra de Deus para os nossos corações. Né? Quantas lutas nós temos enfrentado, enfermidades, quantas vitórias nós temos recebido. O Manuel está aqui, está aí? Ali, sentadinho, ali com o Manuel. Que a graça do Senhor se manifeste cada dia da sua vida, te dê saúde, viu, irmão? Em nome de Jesus. Está enfrentando lutas, mas recebeu vitória e vencer mais um ano juntamente conosco, né, irmão? Amém. Muito importante isso. E cada um, né? Até aqueles que fizeram decisão por Cristo Jesus, mas já partindo para a eternidade. O quão é valioso, irmãos, viver como igreja. A igreja de Cristo, ela é um caminho aberto para o céu. Eu penso a respeito disso. E neste momento, nós vamos orar. Você pode ficar de pé, ajoelhar, da maneira que você achar que convém, mas fique bem à vontade. Neste momento, nós vamos orar. Tá bom, queridos? Vamos gastar esse tempo que nos resta deste ano ainda em oração, como é, geralmente sempre uma virtude muito grande que traz a bênção para a nossa igreja, para as nossas vidas, que é através da oração. Eu gostaria de passar esse tempo agora orando, juntamente com os nossos irmãos, em nome de Jesus.
familiar que está perto de você neste momento. Últimos minutos de 2025. Fique perto da família do Senhor. Diga para ele que você está abençoando ele nessa noite. Diga para ele, abrace, ore, coloque o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, o seu filho na presença do Senhor neste momento. Peça ao Senhor para que nesse novo ano, se ainda existe alguém que não se converteu a Cristo dentro da nossa casa, que em nome de Jesus assim possa ser feito, pelo poder que há no sangue do Cordeiro. Coloque a sua casa no altar do Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Coloque o seu filho agora no altar do Senhor. Queridos, existe uma guerra espiritual. E o inimigo tem tentado destruir os nossos filhos. O inimigo tem tentado destruir nossa casa. Mas em nome de Jesus nessa noite, finalizando mais um ano na presença do nosso Deus, nós declaramos que nós e a nossa casa servimos e serviremos ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Declare isso. Vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, bem forte.